Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora e chegou o momento da nossa resenha. John Coutrin e Ricardo Marques já estão por aqui. Já aproveito para dar boa noite para vocês e sejam bem-vindos. Boa noite, Olavo. Boa noite, Ricardo. Boa noite especialmente a você, telespectador, nossos ouvintes também na rádio. Um abraço todo especial. Ricardo. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite a todos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. A gente começa direto em Imperatriz, porque por lá o Ministério Público denuncia desativação de leitos, medicamentos vencidos e atrasos em cirurgias no Hospital Municipal da cidade, o Socorrão, e também no Socorrinho. Vamos acompanhar. O Hospital Municipal de Imperatriz, o Socorrão, é o maior hospital público da região tocantina. Atende casos de urgência e emergência e várias especialidades. Mas, nos últimos meses, tem sido alvo de muitas denúncias. Neste vídeo, gravado há poucas semanas, pacientes e acompanhantes em filas para receber a refeição. Nos últimos dias, um caso mais grave veio à tona. Depois de fiscalizações, o Ministério Público do Maranhão denuncia que o Socorrão de Imperatriz já desativou 4 leitos de UTI. E pela falta de investimento do município, vai perder mais 6 leitos. Situação que se repete no Hospital Municipal Infantil, o Socorrinho. De acordo com a Promotoria de Justiça, dos 10 leitos de UTI, apenas 6 estão funcionando. Segundo o MP, pacientes já morreram aguardando um leito. Tivemos, sim, pacientes que nós atendemos, chegamos a ajuizar a ação, foi deferido o leito de UTI, mas esse paciente veio a óbito por falta de leito. Além de desativações de leitos de UTI nos 2 hospitais, no Socorrão e Socorrinho, também há denúncias graves sobre medicamentos vencidos no Hospital Municipal de Imperatriz. Em uma inspeção recente, fiscais encontraram medicamentos fora do prazo de validade na sala de emergência do hospital. O promotor de justiça, especializado na defesa da saúde, também ressalta irregularidades na execução do programa de tratamento fora de domicílio. Então, os pacientes que se queixam, as condições do ônibus, da diária, um valor irrisório, que os pagamentos são feitos, às vezes 6, 7 meses depois da viagem, ou não são feitos. Além desses problemas apontados pelo Ministério Público, alguns pacientes aguardam há meses marcação de cirurgias. A mãe da Célia, dona Joaquina, de 87 anos, foi internada no Hospital Municipal de Imperatriz no mês de junho. Segundo a Célia, a data da cirurgia já foi remarcada várias vezes. O quadro da idosa piorou e ela foi transferida para a UTI sem previsão de fazer a cirurgia. A minha mãe está entubada há 3 dias, né? E o quadro está só se agravando. Então, minha mãe está internada aqui no Socorrão desde o dia 25 de junho, aguardando essas cirurgias. O Ministério Público fez uma audiência de conciliação com o município para que os problemas na saúde sejam solucionados, principalmente aqui no Socorrão. Caso as irregularidades continuem, penalidades serão adotadas, como multa e bloqueio de valores. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz diz que, ao assumir a gestão, foi identificado um cenário crítico na rede de saúde, unidades sucateadas, dívidas acumuladas, falta de medicamentos, profissionais e equipamentos. Desde então, segundo a nota, diversas ações vêm sendo adotadas para reestruturar o atendimento e garantir avanços. A Prefeitura disse ainda que o fornecimento de medicamentos está regular, com produtos dentro do prazo de validade e que os frascos vencidos estavam fora de uso, aguardando o descarte. No TFD, o tratamento fora do domicílio, informou ter nova empresa de transporte já atuando. Ricardo, a gente olhava juntos aqui as imagens, a situação por fora do hospital, ali a estrutura, a fachada já diz como está o serviço de saúde, uma precariedade, né? Precariedade total, viu, Olavo? E assim, nós estamos já com 8 meses de governo novo, né? O cara, quando está na campanha, promete mundos e fundos, que vai... Imperatriz estava um caos. E foi fácil, durante a campanha, o prefeito atual ficar criticando, dizendo que está tudo esculhambado, que precisa melhorar, que ele vai melhorar. Já são 8 meses. Bom, a secretaria expôs aí em nota, né, o que ela diz, a situação que encontrou, que eu acredito que tenha encontrado
realmente em estado lastimável, mas não diz quanto o município recebeu de dinheiro para a saúde nesse período, né? É muito dinheiro, ineficácia administrativa o termo correto. Tá aí. E a gente segue porque, olha só, John, a saída do comandante dos Leões da direção estadual do partido PSB ainda está rendendo muitas falas e até mágoas. Mas o comandante tem tentado amenizar a crise e é bem assim? Ontem o governador Carlos Brandão se reuniu com aliados, membros que ainda estão no PSB, lembrando que o Carlos Brandão, o governador, perdeu o partido para a senadora Ana Paula. Ele se reuniu com esses aliados ontem, no encontro à noite, e lá ele fez algumas declarações que repercutiram. Resumindo, entre elas, ele confirma ali a pré-candidatura do Orleans Brandão ao governo e, segundo, ele diz que não há nenhum tipo de acordo, não foi feito nenhum tipo de acordo com os comunistas. A gente tem até uma fala dele, depois a gente comenta sobre. Isso, dessa fala a gente tem um primeiro vídeo, vamos ver. Então, quando houve esse afastamento aí, a gente disse, olha, só tem um jeito, a gente tem que ter logo o nosso candidato. Porque nunca houve compromisso aqui, uma coisa assim bem verdadeira, nunca houve compromisso para a gente apoiar a candidatura de ninguém. Houve compromisso de entregar 3 secretarias, foram entregues. Na realidade, foram mais de 3 que eu entreguei. Eu dei umas 9, porque eu entendo que os secretários eram bons. Eu não quis mudar o secretário de Fazenda, eu não quis mudar o secretário de Administração Penitenciária, eu não quis mudar outro secretário, porque estava dando certo, nem compromisso tinha. Mas aí, com essas pressões jurídicas, ameaças, não sei o quê, ele disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Fizemos várias reuniões, não avançou. Era só imposição. Eu nunca vi isso. Na política, a gente dialoga, a gente abre, a gente avança, mas imposição, rendição, a palavra mais certa é essa, rendição. O que queriam era rendição. Essa fala toda, na íntegra, todo esse material você pode conferir lá no portal Difusora News, mas antes, John, antes de você seguir para o comentário, a gente vai logo emendar a outra fala do governador Brandão sobre a escolha do sucessor, no caso, o Orleans Brandão. Vamos acompanhar. E Deus, quando ele fez uma porta, ele abre outra. E Deus nos apontou que era o Orleans o melhor candidato nesse momento. Talentoso, jovem, bonito, simpático, carismático, melhor que eu tive. Carismático e bom de gogó. Aí a gente fez umas experiências aí, vamos rodar sem falar nada. Ele disse, não, rapaz, para mim não convenci. Mas mesmo assim, fiz uma reunião com algumas pessoas e tal. Todo mundo, esse menino já nasceu para ser governador. Então, começou as suas andanças. Só falta organizar em 20 municípios. E aí, John? Bom, primeiro que eu entendo, não é, as razões do governador Carlos Brandão. No entanto, não obstante, dizer que não houve acordo não é bem assim. Acordo houve sim, né? Houve esse acordo na eleição passada para que incluísse as 3 secretarias, tudo bem, ok, mas o principal deles foi, sim, colocar o vice-governador Felipe Camarão para que ele fosse o sucessor do Brandão, ou seja, tivesse o apoio do Brandão, o Brandão sairia para o Senado em abril do próximo ano e o grupo apoiaria o Felipe Camarão. Esse foi o acordo, até porque não dá para acreditar que o Flávio Dino, né, iria passar por cima daquela carta compromisso, iria colocar o nome do Brandão, ia rifar o Everton por apenas 3 secretarias, não é? Não dá para acreditar num negócio desse. Então, essa questão do acordo, eu creio que sim, houve agora. O governador deve ter as razões dele para não cumprir. O Rubão esteve lá no expediente final, Madeira, e já falaram em repactuação, não foi isso, Ricardo? Repactuação, porque, segundo eles, né, no transcorrer do caminho, as abóboras não se acomodaram, como diz o ministro Flávio Dino, então, ex-governador, e acabou gerando tensões, inclusive tensões judiciais, né? O governador Carlos Brandão até esse recente, porque nunca conseguiu indicar os conselheiros do Tribunal de Contas, a eleição da Assembleia, aquela decisão do Alexandre de Moraes, que exonerou os parentes, tudo isso foi irritando o Brandão, né? E aí acabou também a postura do vice-governador, que segundo o Brandão é conspirador, acabou atrapalhando para que houvesse esse cumprimento de acordo. Agora, dizer que não foi feito acordo para o Felipe ser o candidato, eu não acredito muito nisso.
E Ricardo, essa escolha agora, essa escolha do Orleans para ser o sucessor, o governador disse que agora vai ser, até o pai dele, o Marcos Brandão, havia dito que não, o projeto inicial seria para ser deputado federal, e ele também até confirmou, inclusive lá no meu podcast onde ele teve, e ele falou que seria deputado federal, né, candidato a deputado federal, mas que depois dessa articulação toda, desse momento de tensão, o negócio mudou e ele seria, então, candidato a governador. O que você tem a dizer sobre isso? É isso que o governador falou. Inicialmente não era a pretensão de lançar o Orleans candidato, né? Faltou nome, né? Não tinha quem, olhou para o lado, viu um rapaz jovem, né? Que ele é preparado, que já testou aí na Secretaria de Assuntos Municipalistas, né? Que é uma secretaria que precisa ter uma interação direta com os municípios, e o Brandão, experiente que percebeu que tinha ali um candidato com potencial de se tornar aí um candidato competitivo. Caiu em campo, a gente ouviu o Brandão dizer que o Orleans, dos 217 municípios, só não visitou ainda 20, né? Mas que vai visitar os 20. E política é isso, é bater pé, é andar e tal. É isso aí, na falta de tu, vai tu mesmo. E já teve aí tem muito levantamento sendo feito, muitas pesquisas sendo feitas aí nos últimos tempos. Eu acredito que do mês passado para cá, pelo menos uns 3 institutos já colocaram pesquisa. O negócio a pré-campanha tá pegando fogo, hein, Ricardo? Olha, Olavo, eu sempre disse, desde o início dessa pré-campanha, né, que o candidato favorito é o Eduardo Braide, mas que ele vai analisar bem, ele é muito comedido e só vai entrar na disputa se a burra estiver selada na frente dele. Do contrário, ele não vai. Por quê? Porque a gente já viu esse filme antes, né? Nós tivemos o Edivaldo Holanda, que teve 80% de aprovação. O Brandão fala isso na fala dele. 80% de aprovação, e foi um fiasco enquanto candidato ao governo. Nós tivemos o Jackson Lago, o maior líder político da história recente de São Luís, e o Jackson Lago só venceu a eleição para governador quando teve os leões rugindo a favor dele. É complicado. Quando eu digo os leões rugem, é difícil enfrentar os leões pelo tamanho do Estado, pela pobreza da nossa gente. Não é que os leões sejam usados de forma ilegal, irregular, não. É porque eles têm o potencial de chegar em todos os quadrantes do Maranhão, e nem toda a candidatura tem. Olha, na guerra do fogo amigo entre oposição e governo, ainda tem gente que deseja uma união. Será possível entre os dois lados para 2026? John, mas antes de você falar, tem um vídeo para a gente acompanhar. Dos dois lados, você percebe que sempre vai ter gente estimulando para essa união não acontecer, por interesses muitas das vezes próprios. Mas os que têm, eu costumo dizer, juízo e querem ver as coisas andando para frente, tem que lutar pela união. Nós temos até abril para tentar construir um bom entendimento, e isso pensando na coletividade e pensando no Brasil. O governador, ele é o líder do processo, ele foi eleito governador do estado, então ele tem que conduzir, tem que ter o direito de fazer essa construção. Não foi assim na sucessão do Dino, não foi assim na sucessão dos outros governadores que passaram em lugar nenhum do Brasil. Quem está na cadeira é que governa, é que toca as prefeituras. O prefeito eleito é ele que toca do mesmo jeito. Então, não há de se terceirizar o poder ou terceirizar a caneta. Então, eu acredito muito que até abril o presidente Lula, junto com o governador Brandão e os que têm interesse em construir uma unidade no Maranhão, estarão juntos aqui para a gente fazer um bom entendimento. Você não acredita na unidade ainda, senador? Sempre, acredito sim. E aí, John, será que é possível? Eu acho que escalou muito, não é? A briga era política aqui paroquial e agora já está a nível judicial, né? Para o governador Carlos Brandão entrou com agravo ontem no STF questionando a parcialidade do ministro Flávio Dino nas decisões relacionadas à relatoria das vagas do Tribunal de Contas do Estado, em relação à Assembleia, né? Ou seja, o Brandão partiu para cima do Flávio Dino, inclusive na esfera judicial. Hoje a briga está Brandão e Flávio Dino. Então eu acho que
É pouco provável essa união no momento, né? Essa fala do governador Carlos Brandão disse tudo ontem, ele já anunciou Orleans, já disse que não há acordo. Então a tendência cada vez é escalar mais, né? A gente tem que ver quais serão os próximos capítulos, né? Inclusive com decisões judiciais. Toda ação tem uma reação, disse que o Flávio Dino, segundo informações, até recebeu hoje no programa, que esse recurso, esse agravo será rejeitado, que ele ficou chateado porque... o Flávio Dino ficou chateado porque colocaram a esposa dele, citaram a esposa dele, não é? Então... espera que a tendência seja piorar. União, acho pouco provável nesse momento. Tem um negócio chamado confiança, que quando você quebra a confiança, é difícil, hein? Você voltar atrás. Ricardo, a situação é complicada. Antes, a gente está a poucos minutos do fim do nosso programa, mas antes, uma informação, John Coutrin, a saúde da ex-governadora e deputada federal licenciada Rosiana Sarney. O que aconteceu, John? Não sei se a gente tem um vídeo, mas ela divulgou um vídeo que ela fez uns exames, a ex-governadora Rosiana Sarney, foi detectado aí um câncer de mama e que ela iniciará os tratamentos, não é? A partir de então, foi isso que ela divulgou nas redes sociais. Não sei se tem um vídeo aí para colocar, a fala dela. Tem o vídeo da fala da ex-governadora? Vamos ver então, vamos ver. Olá, pessoal. Bom, a gente não vem ao Instagram apenas para falar de coisas boas, né? A gente também quer compartilhar com vocês tudo o que acontece. Então, eu vim aqui hoje para dizer para vocês que, inesperadamente, eu fiz um exame e deu no exame que eu estou com CA de mama. Então, eu vou começar meus tratamentos, vou me operar e espero que vocês torçam por mim, rezem por mim e, olha, eu tenho certeza que, confiando em Deus, tudo vai dar certo. Beijo! Uma, né? Vai dar certo, né? É a primeira vez que ela passa por esse tipo de situação. A ex-governadora Rosiana passou por outros cânceres também, né? Por essa doença e venceu todas as batalhas e não será diferente agora, não é? A gente torce aí, vai orar para que ela se recupere, assim como nas outras vezes, em relação ao câncer. Agora, como é bonito o político ser transparente, assim como a Rosiana, né? Eu lembrei do saudoso Humberto Coutinho, que quando soube que estava com câncer, reuniu a turma e disse, abriu o jogo. Eu gosto da sinceridade do político. Quando é uma pessoa pública, né? E ela está afastada, no lugar está Hildo Rocha, né? Rocha. Na Câmara, lá na Câmara Federal, é transparência. A gente torce, então, para que ela se recupere. A deputada federal Rosiana Sarney, que, como o John falou aqui para a gente, trouxe, ela está com mais um câncer de mama nesse momento e vai se tratar. A gente está encerrando a nossa edição, Tá Na Hora Maranhão, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da audiência e companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30 aqui na Difusora. Beijo grande, beijo na família. Até lá. Tchau, tchau. Até amanhã.